Fala galera do canal Marcos André Biostudy, da plataforma Biostudy. Hoje a gente vai ter uma aula sobre um mecanismo interessantíssimo que mudou um pouquinho um conceito que é o famoso dogma central. Então, se você ficar comigo até o final da aula, você vai aprender um pouquinho sobre splicing. Galera, toma muito cuidado com um contexto que há muito tempo atrás a gente fazia uma relação bem direta, que era um gene, uma proteína. Então, com o desenvolvimento da área da genômica, ficou evidente que um gene poderia produzir mais de uma proteína. E isso, na verdade, motivou os pesquisadores a tentarem compreender como é que um segmento de DNA pode produzir mais de um polipeptídeo. Galera, acompanhe aqui meu raciocínio. Aqui eu tenho uma sequência que eu chamo de fluxo da informação genética. É por meio desta sequência que as informações genéticas armazenadas nas nossas moléculas de DNA, elas são decodificadas, são interpretadas até chegar a uma molécula de proteína. Essa proteína pode ser uma proteína estrutural, pode ser uma proteína de defesa, pode ser uma enzima, e variação na sequência de aminoácidos dessas proteínas podem determinar doenças genéticas ou novas características, podendo ser essas características vantajosas, por exemplo. Na verdade, sempre quando a gente faz referência à mudança de sequências de aminoácidos de uma proteína, que é a alteração da sua estrutura primária, nós estamos falando também de uma mutação. Embora alguns estudos tenham demonstrado que essas variações nas proteínas podem não estar associadas obrigatoriamente a uma mudança no DNA, mas podem estar relacionadas a uma mudança no RNA, que é justamente isso que a gente vai comentar a partir de agora. O que eu preciso que neste momento você entenda é que a decodificação da informação genética presente aqui no DNA, ela vai se dar por meio de dois processos. O processo de transcrição, na qual o RNA é produzido, existindo três tipos de RNAs, mensageiros, transportadores e ribossômicos. Isso é uma visão bem básica, né? No ensino superior, a gente aprende que existem outros tipos de RNAs, e esse RNA mensageiro, que tem lá um código, como se fosse um código Morse, que a gente interpreta por meio do código genético, vai ser traduzido para sintetizar uma molécula de proteína. Perceba que eu coloquei uma setinha de DNA para DNA. Essa setinha indica duplicação semiconservativa. Esse é um ponto importante, não é o nosso objeto da aula de hoje, mas sempre que uma molécula de DNA vai se duplicar, ela é formada por dois filamentos. Um filamento vai servir como molde para sintetizar um filamento um filamento novo. Então, se eu tenho dois filamentos, eles vão se separar. Aí eu tenho um filamento molde e um filamento novo, um filamento molde e um filamento novo. Notem que as duas moléculas de DNA filhas, elas apresentarão um filamento antigo e um filamento recém-sintetizado. Por isso que ela é chamada de duplicação semiconservativa. Galera, aqui é um complexo multienzimático que em uma outra aula eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Do DNA para RNA, nós temos o processo de transcrição. Do RNA para proteína, nós temos um processo de tradução. Mas vejam, eu trouxe aqui, olha, de RNA para DNA. E esse processo eu chamei de transcrição inversa. Para a transcrição inversa acontecer, há necessidade de uma enzima. E qual é o nome dessa enzima, você sabe me dizer? Transcriptase reversa. Então, a transcriptase reversa é justamente essa molécula que é capaz, essa enzima que é capaz de pegar ali uma sequência de RNA e utilizá-la como molde para produzir DNA. Beleza? Percebam, então, que quando eu analiso o fluxo de informação genética, eu não posso falar que ela é unidirecional. Por que eu não posso falar? Porque de RNA para DNA eu tenho um processo, né, evidenciado, que inclusive recentemente ele foi tema de prova do Enem, porque há um procedimento chamado de RT-PCR, que foi o procedimento utilizado para diagnóstico de Covid, e o Enem trouxe justamente essa pergunta. Para eu fazer o PSR, mas PSR é análise de DNA, qual é a etapa anterior ao PSR? E aí, galera, o vírus da Covid é um vírus de RNA. Então, para que eu possa fazer uma PCR, eu tenho que pegar o RNA e formar um DNA complementar. Para isso, eu faço uma transcrição inversa e utilizarei uma enzima chamada transcriptase reversa. Galera, então, a partir do momento que a gente sabe que a informação genética no DNA passa para o RNA por meio da transcrição e que posteriormente vai para a proteína no processo de tradução,
Eu preciso agora reconhecer um ponto que é importante e lembrar que o fato de ser uma molécula de DNA não quer dizer que toda ela tenha informação. Existe um DNA codificante e existe um DNA não codificante. Nessa região codificante é que nós vamos encontrar milhares de genes. Eu digo que gene, galera, nada mais é do que uma sequência de DNA que tem uma informação para sintetizar um produto funcional. Esse produto funcional pode ser um RNA transportador, pode ser um RNA ribossômico, ou o produto funcional pode ser pura e simplesmente uma proteína. Mas quando eu analiso o gene dos eucariotos, nós vamos encontrar dois tipos de sequências. Uma sequência que a gente vai chamar de intron e uma sequência que eu vou chamar de exon. O que é a sequência intron? É aquela que não tem informação genética. A sequência intron não tem informação para a síntese de uma determinada proteína. E o que é a sequência chamada de exon? É aquela que tem informação genética. Veja, intron, ela não apresenta informação. Exon, ela vai ter informação genética. Ela apresenta uma informação que vai ser fundamental para sintetizar a proteína. Então, logo de cara, pessoal, qual das duas sequências vai ser essencial para a produção de uma proteína? A sequência exon. Então, essa ideia que a gente vai trazer hoje, ela é baseada fundamentalmente nos eucariotos. E isso explica a diversidade proteica que pode ser sintetizada a partir de um segmento de DNA, a partir de um gene. Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês, galera. Aqui eu tenho compartimento nuclear. E bem aqui eu tenho um gene qualquer. E eu trouxe esse gene, olha, sequências na cor laranja são os exons e na cor verde são os introns. Então, os exons são de vários tamanhos, os introns são de vários tamanhos, e eles intercalam uns aos outros. Exon, intron, exon, intron, exon, intron. Eu posso aqui colocar, pessoal, obviamente, uma sequência, né, que seria a sequência 3', 5'. Né? Por quê? Porque a sequência de DNA que vai ser transcrita é a 3', 5', porque o RNA ele vai ser sintetizado no sentido 5'. Tudo bem? Em uma outra aula eu vou explicar o que é isso, 5', 3' para vocês. Galera, quando ocorre o processo de transcrição, e perceba que a transcrição, portanto, acontece dentro do núcleo, então esse evento é um evento nuclear. A transcrição é um evento nuclear, a transcrição acontece dentro do núcleo. Todo gene ele vai ser transcrito. E esse primeiro RNA sintetizado chamamos de pré-RNA mensageiro. Então, nesse pré-RNA mensageiro, o que nós vamos observar? Nós vamos observar sequências que são exons. Olha aqui, galera. Sequências que são os exons. Estou identificando aqui para a gente, ó. E sequências introns. Então, tudo que está ali no gene, galera, tudo que está ali no gene vai ser transcrito. Tanto as sequências exons como as sequências introns serão transcritas. Mas diga aí, vem comigo. Qual das duas vai ser importante para compor uma proteína, para ser traduzida em uma proteína? Intron ou exon? Exon. Então, a nossa célula, ela tem um mecanismo enzimático extremamente apurado, preciso, formado por diversos grupos de proteínas, como as ribonucleoproteínas, e que esse complexo vai atuar, literalmente reconhecendo sequências específicas nas regiões de exons e de introns, e promoverá um processamento. Não é só este o processamento que acontece com a molécula de RNA, mas agora eu vou falar de um processamento muito importante. Me acompanha. Galera, quando esse complexo multienzimático reconhece essas sequências codificantes e não codificantes, literalmente ele vai atuar no sentido de eliminar essas sequências que são as sequências introns. Ele vai retirar essas sequências introns. Por quê? Porque ele não tem a informação genética que é interessante para sintetizar aquela proteína. E esse processo de remoção das sequências introns, da retirada dos introns, nós vamos chamar de splicing. Então, o splicing de RNA nada mais é, galera, do que a remoção dessas sequências introns que foram transcritas na molécula de RNA mensageiro.
E agora eu vou ter a formação do RNA mensageiro maduro. Notem que o RNA mensageiro maduro ele é bem menor que o pré-RNA, porque o pré-RNA tem introns e exons ainda, e o RNA mensageiro maduro só tem exons, então ele é muito pequenininho. Esse RNA mensageiro maduro passa pelo núcleo, vai passar ali pelos poros da carioteca e depois ele vai ser lido pelo ribossomo para sintetizar uma determinada proteína. Inclusive, hoje em dia é muito comum pesquisadores pegarem o RNA no citoplasma para tentar verificar o gene, né? Porque ele pega o RNA, usa uma transcriptase reversa e faz a RT-PCR, que eu já fiz a introdução aqui na nossa aula. O que os pesquisadores, então, perceberam? Que a forma como esse exon é removida, a forma como há o corte dos introns e a forma, na verdade, da montagem do RNA mensageiro faz com que a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro maduro possa variar. E este processo os autores chamam de splicing alternativo. Splicing alternativo. São os diferentes sítios de corte do exon, a forma como ele é implantado para compor o RNA mensageiro, isso definirá uma sequência de nucleotídeos diferentes no RNA, possibilitando assim a produção de diversas proteínas. Então, olha que interessante. A partir do momento que eu digo que o RNA é traduzido em proteína, a partir do momento que eu reconheço o splicing, fundamentalmente o splicing alternativo, eu posso dizer que a partir do mesmo segmento de RNA, eu posso ter a produção de proteínas diferentes. Proteína A, proteína B, proteína C e assim por diante. Se você ficou comigo até o final, muitíssimo obrigado. Eu peço para que você se inscreva, eu peço que você deixe um like, comente, compartilhe esse vídeo com a galera. E fiquem ligados e ligadas em mais vídeos aqui no meu canal Marcos André Biostudy. Se você quiser estudar comigo, vamos lá fazer os meus cursos e procure lá o meu site www.biostudy.com.br. Eu estou com uma turma online que está uma graça, está muito bacana estudar com muitos exercícios. Se você ficou interessado ou interessada, vamos juntos.